Havia algo profundamente errado no andar mais antigo do Hotel Avenir. Não era o tipo de lugar que aparecia nas fotos promocionais. O carpete ali era mais gasto, mais escuro, como se tivesse absorvido décadas de passos que ninguém lembra de ter dado. As luzes tremiam antes de acender, como se o corredor respirasse fundo antes de despertar. Funcionários evitavam subir até aquele andar. E quando subiam, desviavam o olhar do mesmo corredor onde ficava a porta marcada como quarto 67. Oficialmente, o hotel dizia que o andar estava em reforma, mas hóspedes comentavam outra coisa. Às vezes, no elevador, o botão 6 acendia sozinho. E quando isso acontecia, a porta sempre se abria em frente ao corredor silencioso. Sempre ali, mesmo quando ninguém havia escolhido aquele andar. O gerente garantia que o quarto 67 estava fechado há anos. Problemas na fiação, repetia, sempre rápido demais. Ainda assim, arrumadeiras relatavam o impossível, passos lá dentro, como se alguém caminhasse lentamente em círculos. Às vezes, o som seco de algo caindo no chão. Em outras noites, um murmúrio fraco, impossível de entender, mas impossível de ignorar. Na véspera de um feriado prolongado, um hóspede chamado Lucas pediu um quarto extra para guardar equipamentos de viagem. O hotel estava lotado, mas por algum motivo, o sistema registrou automaticamente um quarto vago que não aparecia na lista normal. O funcionário da recepção empalideceu quando o número surgiu na tela. Disponível 67. Ele hesitou antes de entregar a chave física, a etiqueta amarelada pelo tempo. Não deixe a porta aberta por muito tempo, murmurou quase como quem repete um aviso antigo demais para discutir. O ar-condicionado lá funciona diferente. Lucas achou o comentário estranho, mas subiu. O corredor era mais frio do que o restante do hotel. A porta do quarto 67 tinha uma fechadura metálica antiga, completamente diferente das outras. Quando ele girou a chave, sentiu uma vibração leve, como se alguém, do outro lado, tivesse acabado de recuar um passo. Ao entrar, percebeu algo ainda mais inquietante. O quarto estava impecável. Cama feita, poltrona limpa, cortinas alinhadas. Nada indicava abandono. Nada. Exceto o relógio analógico sobre o criado mudo, marcando uma hora impossível para aquele momento do dia. O ponteiro dos minutos tremia, preso entre dois números, como se lutasse para avançar. Foi então que Lucas sentiu, de forma quase física, que não estava sozinho ali dentro. Lucas deixou a mala no chão e se aproximou do relógio antigo. O ponteiro continuava vibrando levemente, preso entre 2 minutos, como se estivesse decidindo se devia avançar ou voltar. Ele tocou o vidro, frio demais, como se tivesse saído de um freezer. Ao retirar o dedo, notou que a marca de seu toque sumiu rápido demais, como se o vidro absorvesse o calor. Antes que pudesse pensar melhor, um som ecoou no corredor. 3 batidas secas, espaçadas, firmes. Lucas voltou à porta e a abriu. O corredor estava vazio. As lâmpadas tremulavam muito levemente, criando sombras que se moviam devagar sobre as paredes. Ele chamou por alguém, mas sua voz pareceu morrer no ar gelado. Ao fechar a porta, percebeu outra coisa estranha. A televisão do quarto havia ligado sozinha, exibindo a tela azul padrão, sem nenhum canal. No canto, a data mostrava um dia anterior ao que realmente era. Nada que um glitch não explicasse. Era um hotel antigo, afinal. Mesmo assim, ele pegou o controle e desligou. Quando se virou para a mesa, encontrou algo que não estava ali quando entrou. Um pequeno cartão de boas-vindas, padrão do hotel, mas amarelado, como se tivesse sido impresso décadas antes. No verso, uma mensagem escrita à mão. Por favor, não saia após escurecer. A caligrafia era firme e antiga, diferente dos cartões modernos. Lucas franziu a testa. Talvez algum funcionário tivesse deixado aquilo ali como brincadeira. Ou talvez o cartão estivesse esquecido no fundo da gaveta e ele simplesmente não notou. Mas quando abriu a gaveta, não encontrou papéis, não encontrou canetas. Encontrou apenas uma chave antiga, pesada, com o número 67 gravado manualmente. A chave moderna que ele recebera na recepção estava na sua mão. Então, de quem era aquela? O telefone do quarto tocou. Lucas deu um salto.
A campainha era tão alta quanto fora de época. Ele atendeu. Alô? Silêncio. Só isso. Nenhuma respiração, nenhum ruído de fundo, nada. Até que, muito lentamente, bem no limite do audível, uma voz sussurrou. Não devia estar aí. Lucas largou o telefone como se tivesse queimado sua mão. Antes que pudesse reagir, a televisão ligou outra vez. Agora sem tela azul, sem estática. Em vez disso, mostrava o corredor do andar. Uma câmera. O mesmo corredor que estava do lado de fora do quarto. Só que na imagem, havia uma pessoa parada diante da porta 67, imóvel, virada de costas, como se estivesse esperando ele abrir. Lucas ficou paralisado, observando a imagem da câmera, como se pudesse impedir aquilo de acontecer apenas segurando o controle com mais força. A pessoa continuava imóvel diante da porta, cabeça baixa, mãos ao lado do corpo, quase como um manequim esquecido no corredor. Aos poucos, porém, a figura começou a erguer o rosto, mas a câmera cortou antes que revelasse algo. Tela preta. Lucas soltou um suspiro trêmulo, e então alguém bateu na porta. A mesma sequência de 3 batidas secas da noite anterior. Ele se aproximou devagar, ouvindo o próprio coração como se estivesse dentro de uma caixa de metal. Olhou pelo olho mágico. Nada. Corredor vazio. Quando recuou um passo, um barulho metálico ecoou dentro do quarto. A chave antiga havia caído sozinha da mesa, como se alguém a tivesse empurrado. Lucas decidiu sair dali imediatamente. Pegou a mala, abriu a porta e entrou no corredor silencioso. Mas ao caminhar, percebeu algo que fez suas pernas quase falharem. O corredor parecia mais longo do que antes, estendendo-se num ângulo impossível, repetindo portas iguais, iluminação igual, carpete igual. Ele acelerou o passo. As portas numeradas se repetiam. 63, 64, 65, 66. E então outra 63. Depois outra 65. Não havia mais saída. O hotel parecia reorganizar o espaço como se fosse vivo. Lucas tentou voltar, mas ao virar-se, a porta 67 estava lá, sozinha, destacada na penumbra, como se tivesse sido empurrada para perto dele. A maçaneta girou lentamente, sem que ninguém a tocasse. A porta se entreabriu, e atrás dela não havia o quarto. Havia o corredor da câmera, o mesmo, só que vazio, mais escuro, e com um eco estranho, como passos andando em círculos dentro de um espaço sem fim. De dentro da escuridão, a mesma voz que ele ouvira ao telefone sussurrou. Você entrou no lugar errado. Lucas deu um passo para trás, mas a porta do elevador se abriu ao fim do corredor. Um funcionário do hotel apareceu. Jovem, uniforme impecável, expressão séria. Senhor, está perdido? Lucas correu até ele, quase tropeçando nas próprias pernas. O funcionário, confuso, observou seu desespero. Lucas apontou para onde a porta 67 deveria estar. Não havia nada, somente parede lisa. Aqui! Estava aqui! A porta! Tinha uma porta! Lucas insistiu. O funcionário respirou fundo, como quem já conhecia aquela situação. Senhor, o quarto 67 foi lacrado em 1997. Desde então não existe. Não é possível ter entrado ali. Lucas abriu a boca para responder, mas algo o silenciou. A chave antiga estava no seu bolso. Pesada, fria. O funcionário percebeu. Deixe isso onde encontrou, disse ele baixando a voz. Algumas portas continuam procurando pessoas para abrir. A luz do corredor piscou. 1 segundo apenas. Quando voltou, a chave havia desaparecido da mão de Lucas. Ele não perguntou nada. Só saiu do hotel naquela noite e nunca mais voltou. Mas desde então, vídeos aparecem na internet mostrando uma figura parada diante de portas que não deveriam existir. Corredores que se alongam, câmeras que captam quartos que foram fechados há décadas. E sempre, em algum canto da imagem, quase apagado, o número 67.